Estamos começando mais um Se Liga Diversidade, direto dos estúdios da ETA Nelson Barbalho. Eu sou aluno Benjamin, do terceiro ano do curso de Rádio, TV e Internet. E eu sou Jane, do terceiro módulo de RTI. Esta é uma produção dos cursos de Rádio, TV e Internet e produção de áudio e vídeo para a TV Pernambuco. No programa de hoje, vamos mergulhar nas danças marginalizadas, uma cultura que ainda sofre preconceito na sociedade. Esse tema faz parte da disciplina Educomunicação, que trabalha a teoria de Luiz Beltrão, intitulada Folk Comunicação, a comunicação dos marginalizados, que pertence a uma cultura considerada inferior pela elite social. Vamos começar pelas danças que mais sofrem preconceitos. A dança das comunidades afros, conhecidas também como danças de terreiro, e ainda a dança icônica dos povos ciganos. Veja agora a matéria e reflita. Esculacha morador, que na sexta veste branco, esse é o meu povo de santo, sob a lei do opresso. Desafios que você enfrenta ao expressar sua arte? Primeiramente, o estranhamento, né? Muitas vezes existe esse olhar. Então, comparado à dança afro-brasileira, por exemplo, danças clássicas, né? Como um balé clássico, como o jazz, o contemporâneo, que é muito mais aceito socialmente falando, visualmente falando, do que a expressão afro-brasileira. Ainda existe muito essa carga de, escutou um tambor, então, é a macumba, né? Então existe muito essa relação. E com isso, existe muito que um distanciamento. E é isso que a gente faz, acessando com a arte, tanto nos espaços educacionais, quanto em diversos outros espaços, para justamente ter essa quebra, né, dessa visão tão errônea em relação à própria dança e à manifestação. Esse estilo, a gente faz uma junção afro-brasileira, então tem muito essa questão afro-indígena também, né? Na composição que eu representei, existe essa correlação entre o afro-indígena na movimentação em si. E aí a gente traz muitos movimentos também de representação dos terreiros, né, de representação da manifestação da religião, por exemplo, do candomblé, que ainda existe muito esse, né, preconceito. Então, as nossas movimentações trazem isso de forma artística para justamente haver essa quebra, né, tão forte visual e esse acesso ele ser mais desenvolvido mesmo dentro dos espaços. É isso. Então cada movimento tem um significado. Tem um significado, tem toda uma simbologia. A gente representa também, a partir da movimentação, os orixás. Então traz muita movimentação de alguns orixás do candomblé, traz muitas movimentações também do próprio afro-tribal, né? E assim a gente vai transitando. A nossa linguagem da Ouriçia de dança, ela é híbrida. Ela perpassa entre a tradição e a contemporaneidade. Então, essa junção, né, que traz de uma forma contemporânea os elementos, faz também com que o visual assim, seja mais fixado das pessoas que estão assistindo, que estão ali observando a movimentação. Na dança eu observei que você falava algo. Sim, fazia algumas expressões. Isso. Referência a algumas saudações. Saudação a algum orixá. Os ciganos deram contribuições formidáveis para a cultura, para a história política brasileira, né? Então foi na música, foi na literatura, foi nas artes, a dança cigana, né? Essa estética dessa roupa exuberante, colorida, né? Isso sem dúvida é uma influência que perpassa todos esses tempos até o presente, né? Pedro Costa mostra suas raízes e resistência, reforçando sua cultura e tradição através da música cigana. Ave no cor me
alertar dizendo às pessoas para que elas abram o seu coração, né, exercitem mais a sua inteligência, a sua criticidade, né, para respeitar o diferente, porque o diferente somos todos nós, né, seja no ambiente do trabalho, seja na educação, seja no lazer, seja onde for, né, então que um outro, né, ele seja tratado na mesma proporção que as pessoas queiram. Daqui a pouco tem mais danças que muitas vezes sofrem preconceitos da sociedade. Agora vamos para outro tipo de arte, uma retrospectiva da Mostra Junina de Cinema produzida por nossos estudantes de produção de áudio e vídeo aqui da ETE Nelson Barbalho. Roda a matéria. Olá, estamos aqui na terceira mostra de cinema Carapuíz, como idealizador desse projeto lindo, maravilhoso, Túlio Pires. E aqui eu gostaria de saber como é que foi esse processo para essa terceira mostra. Essa terceira mostra ela aqui na cara do cinema. Fica na estação ferroviária de Caruaru. Um espaço que é novo, né, na verdade. Isso foi importante a gente botar esse espaço, né? Mas os primeiros foram lá, logo de repente, esse ano agora estão aqui. Todos os dias foi lotado, o público compareceu, participou dos debates, foram trocas muito ricas, né? Teve muito realizador novo, né, levando filme, teve uma oportunidade inicial, né, de exibição, de prestigiar essas pessoas que estão realizando em Caruaru. São obras totalmente caruaruenses. Então, essa mostra é para isso, para mostrar que tem muita coisa sendo feita aqui, boa, premiada internacionalmente. Eu achei de uma significância extremamente importante. Cada passo conta, traz aqui inclusive verba, né, com a gente, da Flor do Carvalho. Foi sensacional. Produzir esse vídeo documentário e expor aqui na terceira mostra cada vez, fazendo isso é uma sensação de nossa. Poder falar sobre a arte, né, como forma de combater o trabalho infantil e não as outras violações. Nós tivemos aqui apresentações belíssimas, né, inclusive produzidas por crianças e adolescentes que fazem parte de programas aí da nossa educação maravilhosos. Então a gente trouxe esse debate sobre a importância de combater o trabalho infantil, né, e utilizando também a arte como uma forma aí de realmente garantir todos os direitos das nossas crianças e adolescentes. Uma programação aí de teste de videoclipe, documentários, filme infantil, stop motion, filme de terror, videoclipe, tem todo tipo de filme feito em Caruaru para mostrar também a pluralidade de obras que são feitas em Caruaru e que as pessoas não conhecem, né? Acho que hoje em dia fazer cinema é um pouco mais fácil, afinal de contas você consegue filmar com qualidade razoável. Qualquer celular hoje tem uma câmera legal, né? É mais a questão do conhecimento da prática, porque aí entra um roteiro, né? Entra uma concepção de fotografia, que é o enquadramento, os planos, enfim. Mas eu acho que todo mundo hoje em dia tem a oportunidade de fazer cinema, né? Ela foi uma provocação, né? Que eu fiz, assim, a mim mesmo, né? De que o cinema caruaruense ele não é conhecido, ele não é prestigiado pelo povo de Caruaru. Então eu perguntei assim, por que não levar São João, cinema e São João, né, para o meio do público, né? Por que não levar o cinema caruaruense para o meio da multidão que vem conferir o São João da gente? Então foi aí que surgiu, de fato, a Mostra Junina de Cinema Caruaruense. Vamos a um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho tem outras danças marginalizadas que encontramos adeptos aqui em Caruaru. Estamos de volta com o Se Liga Diversidade, aqui direto dos estúdios da ETE Nelson Barbalho, para a TV Pernambuco, abordando hoje as danças marginalizadas. Conforme falamos no começo do programa, a partir de hoje vamos exibir várias matérias especiais na ótica de Luiz Beltrão, egresso da Universidade Federal de Pernambuco e o primeiro doutor em comunicação do país, que criou a tese intitulada Folk Comunicação, a comunicação inferiorizada.
As danças marginalizadas é a nossa primeira abordagem. Vamos mostrar duas delas que chamam a atenção pelo desconhecimento e a distorção da interpretação. A primeira é o polidense, uma dança utilizando como elemento um poste ou barra vertical para dar sustentação do corpo, contribuindo para o fortalecimento e tonificação muscular. Um pouco parecido com o Turk, que se popularizou na década de 80 nos Estados Unidos com influência da cultura hip hop. Aqui em Caruaru, se estabeleceu como movimento feminista e LGBTQIA+, incentivando esses grupos a se empoderarem através de uma região do corpo extremamente oprimida pelo patriarcado. A reportagem especial é das colegas do 3º módulo de RTI, Aline, Elaine e Rainara. Vamos ver? O polo ele tem meio que duas origens. Ele tem suas origens ali pelo século XX, onde os círculos itinerantes, a maioria dos artistas, eles se apresentavam muito nos postes que sustentavam as tendas mesmo. Eles faziam algumas performances, algumas danças, alguns movimentos acrobáticos, e aí, em seguida, com o passar dos anos, foi se popularizando mais quando pegaram esses tipos de dança e levaram para as boates e para os clubes noturnos. Isso por ali, pelos Estados Unidos, mas ele tem também muita influência do Malakhambi, que é uma modalidade da Índia, que era de treinamento para guerreiros, que trabalhava força, agilidade, que era como se fosse um poste de madeira, um pouco mais grosso do que esse daqui, e eles treinavam para realmente se fortalecer para lutas e guerras. Então a parte acrobática ele pega um pouquinho mais dessa questão e a parte de dança vem mais dessa questão do circo. E aí, com o passar dos anos, meio que tudo foi se misturando e se renovando, mais próximo agora, já dos anos 2000, que aí começou muito essa fase fitness, de certa forma, de divulgar o pole como fitness. Vamos fazer pole como uma forma de se movimentar, de tonificar músculos, de perder peso. E aí, foi juntando tudo, com o circo, com a parte acrobática, e hoje o pole ele tem muitas vertentes. Eu estava procurando uma atividade diferente, mas que me fizesse sentir bem, uma atividade que fosse assim, um tempo legal. E aí eu vi o post no Instagram de Carol. Falei, por que não? Um esporte assim tão do nada, né? Diferente. E aí eu vim pra aula experimental, vim e fiquei. Me apaixonei, achei assim uma dinâmica totalmente diferente. Que bom que vocês estão fazendo esse projeto, né? Porque realmente eu vim com um pouco dessa mentalidade de tipo, eita, mas não sei o que, aquelas ideias fixas que a gente fica. Porém, na primeira aula já caiu tudo. Requer muito esforço, não é tão fácil. Então assim, eu vim procurando uma coisa e encontrei outra totalmente diferente, mas que eu fiquei extremamente feliz. E vem com uma ideia mais de dança e não se apega nisso do esporte, porque tem a parte da força, tem o físico, você tem que se segurar ali na barra, você tem que fazer os movimentos, tem que se levantar. Então é uma coisa que trabalha tudo, é um treino, é também um esporte, é dança, é saúde, você vai ali quebrando limites, você não sabia que você tinha. Eu tinha essa ideia de polidense como dança. Quando a gente chega, aí já começa com aquecimento, fortalecimento. Realmente a gente trabalha o corpo e eu não tinha noção disso. Então, engloba tudo. Você vê o seu físico sendo fortalecido, o seu físico mudando. A nossa percepção sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo, também muda. A gente se vê com outros olhos e isso é maravilhoso. O preconceito, nossa, é muito grande, porque... De fato, assim, eu acho que quem enxerga sem preconceito é quem já conhece quem faz. Porque eu posto os vídeos, sabe, de algumas aulas que eu faço. Aí, vez ou outra, vem um comentário. Mas tu não tem vergonha não de se expor assim. Polidense é pra dançar. Onde é que tu faz isso? Tem gente que já pensa que é um boate. Não, gente, é aulas de dança, é um estúdio. Então, realmente, a gente tem que estar rebatendo, e eu reforço muito isso nas redes sociais, sobre o preconceito, sobre o polidense, que ele é um esporte, ele é arte, ele é dança, ele explora tudo.
Hoje ele já não é mais tão mal visto de certa forma, porque antigamente, como ele se popularizou nos clubes noturnos, acabou que muitas pessoas só viam ele como uma forma vulgar, como só era para sensualizar. E não que isso seja uma coisa ruim, porque hoje ainda existe essa vertente do polissexual, mas existe também a vertente acrobática, a vertente esportiva, a vertente artística. Poli está nos circos, Poli estão em competições mundiais, tá até inclusive rolando algumas discussões para ver se consegue colocar o Poli nas Olimpíadas. Eu já estudo aqui, eu costumo trabalhar mais a parte acrobática. Eu trabalho coreografias também, mas geralmente, na maioria das aulas, é mais a parte acrobática. E no final do mês, a gente faz algumas coreografias. Eu costumo mudar muito o estilo. Eu, pessoalmente, eu gosto muito do estilo do pole contemporâneo, que é uma coisa que vai puxar ali mais pro dramático, mais pro artístico. Às vezes eu trago alguma coreografia que puxa um pouco mais para essa vertente, que é mais conhecida, né, como a maioria das pessoas vem, do sensual. Mas, geralmente, eu parto mais para a parte do fortalecimento. Aqui na aula de pole a gente faz abdominal, faz flexão, faz muitos exercícios para realmente fortalecer tanto o membro superior quanto o abdômen, certo? E aí, às vezes acontece esse preconceito. O pessoal chega, eu vim fazer aula, eu coloco, bora fazer uma abdominal, bora fazer um exercício de força de braço. O pessoal fica, meu Deus, tô morta, não tava esperando que seria assim, achei que era outra coisa e tal. Porque às vezes é só o que a gente realmente vê externamente, que é mais essa coisa vulgar. Mas o sensual existe também, isso é uma forma de empoderamento também. As pessoas acharem que o twerk não precisa estudar, que eu já convivi muito com isso, né, das pessoas que são de outros estilos, principalmente estilos mais elitizados, mais clássicos, e achar que o twerk, por exemplo, é mais talento, que eu nasci com a minha pelve super desenvolvida. E aí no twerk, tanto estudar história é importante, porque eu sempre digo que estudar a história e a música também que influenciou aquela dança vai te ajudar a entender as movimentações, porque eu tenho que lidar com o machismo, com o racismo, né? Porque criticar como algo vulgar movimentos pélvicos também é racista, porque a maioria dos movimentos pélvicos que a gente tem referência são de culturas africanas, né? Não é só nesse contexto aqui no Brasil que as pessoas costumam a ligar o movimento pélvico, né? Que é uma coisa vulgar, que é uma coisa hipersexualizada, que é uma objetificação dos nossos corpos, e não é bem assim. Fatos de pessoas falando como o twerk ajudou a entender o seu gênero, a gente teve pessoas não binárias, como o twerk ajudou a melhorar a autoestima, e eu acho que é isso que me faz continuar, né? Hoje eu fundei a Twerk Caruaru, eu tenho Dan e Mari como integrantes do grupo. Quando teve essa oportunidade, né, do Twerk Caruaru, no ano passado, a oficina de twerk, aí eu digo, rapaz, eu vou voltar, né? A terapia foi o incentivo, assim, também, que faltava para eu voltar. E aí eu voltei e, nossa, eu chorei muito, assim, já no primeiro dia, terminou a aula, aí as meninas falando, né, como o movimento do corpo, principalmente o movimento pélvico, libera, assim, emoções e tal. E realmente foi uma liberação, assim, muito grande. Eu terminei a aula em prantos, chorei muito, muito emocionado. E com comentário também de uma outra pessoa lá que também estava no processo depressivo, também estava saindo desse buraco, né? E ela falou sobre se sentir vivo, assim, depois da aula. E foi bem isso, assim, nossa, chega até me arrepio quando falo. E pronto, a partir dali eu não quis mais parar. Antes eu era uma pessoa apagada, eu era uma pessoa reprimida, uma pessoa apagada, uma pessoa isolada, uma pessoa triste, uma pessoa que não via sentido na vida. E agora, depois do twerk, nossa, aí eu comecei, ó, depois do twerk eu fui pro break, eu fui fazer malabares, eu fui fazer, agora há pouco comecei na capoeira, tô tendo contato com pessoas que era uma coisa que antes eu não tinha. Você colocar seu corpo em movimento, a sua vida entra em movimento também, foi isso que eu senti. A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, e isso acaba impactando muito essa expressão do corpo livre em movimento. Meu campo de pesquisa enquanto terapeuta interdisciplinar, focado também na saúde mental, é entender como essa relação da pelve se relaciona com a nossa saúde emocional, como a gente trata esse corpo objeto também no mundo, o quanto
o nosso corpo objetificado, ele também pode ser transformado como uma matéria de poder, de transformação e de escolha. Então, assim, com a psicologia associada ao twerk, eu comecei a observar a potência da nossa pelve. E nas terapias integrativas com a ginecologia natural, como desenvolver a autonomia no corpo da mulher, no qual ela consiga observar suas fases, mas também perceber movimentos através do twerk, que facilita muito trazer mobilidade, diminuir tensões e trazer essa fluidez para o nosso corpo de maneira geral. Sim, a dança, ela é um caminho fantástico, porque você vai estar trabalhando todo o seu corpo, fortalecendo a tua saúde mental, emocional, resgatando tua autoestima e, inclusive, saindo da zona de conforto. Tá dançando aqui na estação, expondo, é uma coisa também, é um movimento político, né, uma ação política, que é uma coisa que eu já tive muito receio de trazer o corpo para a rua, né, de sofrer assédio e tudo mais. E aí eu entendi que hoje eu tenho apoio de outras pessoas e que é um ato político colocar esse corpo para jogo. Coisa que eu trabalho muito nas aulas é a consciência corporal. E é através desse estudo que a gente consegue ver os movimentos limpos, aquele quadril bem solto. E isso não vem do dia para o outro, isso vem de prática. De trabalhar a mobilidade do quadril, de trabalhar a flexibilidade, muito resistência das pernas, que a gente utiliza bastante, a perna é sempre flexionada, e isso é muito comum em outras danças urbanas, né, que traz essa origem afrodiaspórica, que são as pernas flexionadas, e aí precisa de uma resistência para trabalhar. Ainda vem muita coisa pela frente, não é, Jane? Sim, é verdade. Dentro dessa teoria folk comunicação, vamos ver aqui as profissões marginalizadas, os messiânicos religiosos e espirituais e as opções sexuais e de gênero marginalizadas. E, claro, os movimentos sociais marginalizados. No dia de hoje, ficamos por aqui com esse Se Liga Diversidade. Até a próxima terça, às 18 horas. Tchau, pessoal. Até a próxima.